Irmãos, nós vamos conversar um pouco hoje sobre esse tema: ponha em ordem seu mundo interior. Pode ser que o que nós vamos conversar aqui, você, não preciso disso, mas tem me feito muito bem parar um tempo e refletir, e às vezes eu me pego com muitas preocupações, e não foi uma descoberta, mas a palavra de Deus me conduziu, e eu quero compartilhar com você exatamente isso, o que tem contribuído muito a partir de alguns princípios da palavra, esse privilégio de, mesmo vivendo em um mundo, em uma sociedade em caos, ter esse tempo de uma organização no interior. E eu espero que enquanto nós conversamos um pouco sobre esse tema, o Espírito Santo de Deus ministre você de tal forma para que você compreenda que, se você sente o desejo de colocar aí um pouco de paz, tranquilidade no seu interior, a palavra é exatamente para você nessa noite. Eu me recordo que na cerimônia de formatura do Micael, uma das coisas que me chamou a atenção foi exatamente o momento onde a aluna que foi escolhida para falar em nome dos alunos, e todo o discurso daquela jovem passou exatamente por uma palavra-chave, e a palavra-chave daquela jovem foi opção. E durante os momentos que ela falava, ela disse: olha, você pode fazer uma opção de ser um bom ou mau advogado, você pode fazer a opção de ser um bom ou mau médico, um bom ou mau administrador, um bom ou mau pastor, um bom ou um mau cristão. É lógico que eu estou recheando aqui a partir da palavra que ela mencionou, e é uma verdade isso, porque opção, na nossa caminhada cristã, nós também podemos fazer, e Deus permite isso, algumas opções. Nós não estamos falando da opção de você aceitar a Cristo ou não. Ele é irresistível quando Ele chama, e não tem essa de você aceitar ou rejeitar. Aqueles que Deus assim já escolheu ouvirão a voz do Senhor e se renderão ao senhorio de Cristo. A opção é aquela opção que depois que você assumiu um compromisso com Cristo, durante a sua caminhada cristã, aquelas opções onde Deus permite para você um pouco, que Ele diz: olha, você já se rendeu ao meu senhorio, mas você iniciou uma nova caminhada, você tem a sua liberdade de fazer uma boa caminhada na vida cristã, ou você também, às vezes, dependendo da sua opção, ter uma caminhada cristã às vezes frustrada, aquela caminhada cristã que você dia após dia você está triste, às vezes preocupado, e você vai permitindo que isso vai de tal forma gerando no seu interior muitas enfermidades. E então eu gostaria de conversar com você, pensando um pouquinho a princípio no contexto em que nós estamos inseridos. Nós vivemos em uma cultura multitarefas, ou seja, o que vem a ser isso? Essa cultura que nós estamos inseridos nela é exatamente uma cultura
que vem e existe exatamente para dizer para mim e para você: olha, você é capaz de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E com isso, nós somos seduzidos de tal forma e começamos a imaginar que sim, nós somos capazes de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E com isso, geralmente, nós ocupamos-nos com trivialidades e esquecemos às vezes do essencial. Assim é a cultura. No entanto, você vai perceber também que nós vivemos num mundo instável. Estava tudo preparado para estarmos juntos aqui hoje, eu, a Marlene, o Natan. No entanto, na sexta-feira algo aconteceu e a gente já começou a pensar: olha, será que vai dar para você ir comigo no final de semana? E aí ontem teve que medicar com um pouco mais de intensidade e coisas, o imprevisto às vezes acontece. Logo, Paulo ramatiza o pessoal da mesa: fique atento, porque às vezes, um belo dia, estou vindo de Mogi Guaçu e o pneu vai furar. Então, siga o exemplo do presbítero Ronan. Tenha sempre um sermão, uma aula de escola dominical dentro da sua Bíblia. O imprevisto acontece. Não fica assustado não, Rodrigo. O Rodrigo está assustado olhando para mim. Deixa dentro da Bíblia aí uma aula de escola dominical, um sermão. A gente vive num mundo assim, instável, surpresas acontecem. E aí surge a pergunta: como a gente, vivendo nessa sociedade que diz que você pode fazer tudo, num mundo que às vezes somos tomados por alguns imprevistos, como é possível manter a ordem no nosso mundo interior? Sabe, você está tão bem, de repente acontece algo, você fica tenso e fica nervoso e começa a transpirar. É possível manter essa ordem no mundo interior? Eu gostaria então que você pensasse um pouquinho comigo hoje, que eu creio que é possível sim nós mantermos ordem no nosso mundo interior. E hoje nós vamos então conversar um pouquinho sobre a oração. E eu entendo que a oração, ela me dá a sensibilidade de perceber a agenda de Deus. É a partir da oração que eu vou desenvolvendo essa sensibilidade para perceber: olha, o que Deus quer de mim no dia de hoje, o que Deus vai querer de mim amanhã. E eu creio que nós precisamos desenvolver a oração. E talvez você pergunte: pastor, mas eu sou um homem, uma mulher de oração, mas eu quero conversar com você, levando você a pensar exatamente num aspecto da oração que às vezes nós esquecemos. Não porque a gente, olha, eu quis esquecer, mas a cultura, o nosso contexto vai gerando essas falhas de memória na nossa caminhada cristã. E quando menos percebemos, estamos fazendo realmente muitas coisas e esquecendo às vezes do essencial. Então, nós temos a necessidade de resgatar a oração, se desejamos colocar ordem no nosso mundo interior. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 11, é o texto que servirá de base para conversarmos hoje. Lucas, no capítulo 11, nós vamos tentar ler aqui, mas para a gente não se perder,
Lucas capítulo 11, versículos 1 a 4. A versão aqui é a NVI, mas dá para você acompanhar também na sua Bíblia. Diz o texto: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixeis cair em tentação. É interessante esse texto, Lucas 11, 1 a 4, porque é um texto que vai me convidar a repensar alguns aspectos da nossa oração. E eu gostaria de sugerir ou propor alguns detalhes que o texto me apresenta para a gente repensar. Olha, eu quero colocar ordem no meu mundo interior. Eu ando muito preocupado, eu tenho andado muito agitado. Como eu faço isso? Nós vamos perceber que é muito importante você entender, dentro da nossa prática, qual é o contexto. Esse texto ele está inserido exatamente entre dois acontecimentos muito importantes. Então, para a gente entender esse texto, a gente precisa entender o que acontece antes e o que acontece depois desse momento em que Jesus está ali orando. Então você percebe, é interessante observar que esse texto está exatamente depois de um momento em que Jesus está exatamente na casa de Marta e Maria, e depois que acontece isso, você vai perceber que Jesus liberta uma pessoa de opressão. Você pode perceber aí depois do capítulo 11, versículo 5. Então antes você percebe que é aquele momento onde Jesus está na casa de Marta e Maria. A partir do versículo 5, você percebe que é um outro episódio, é o contexto posterior aqui desse texto, que Jesus, depois que liberta uma pessoa oprimida, de opressão, surge algumas questões estranhas e uma multidão. E aquela multidão exatamente vem, sabe aquele pessoal que vem, vê para crer, se realmente é Jesus que está fazendo aquilo, se é realmente verdade. E a partir disso, você percebe que vai surgir alguns aspectos, e Jesus então, ele resolve como que desnudar as intenções de escribas e fariseus. E o contexto desse texto vai exatamente terminar com um momento em que, depois de tudo isso que acontece, a visita na casa de Marta e Maria, esse momento onde Jesus ele liberta uma pessoa, e a partir disso, escribas e fariseus, nesse momento eles já começam a fazer o quê? Eles só vão viver perseguindo Jesus para atrapalhar, e já montando e arquitetando todo o processo para acusar Jesus e traçar os planos para matar Jesus. Esse é o contexto de Lucas 11, 1 a 4. Agora, você vai perceber também um outro detalhe nesse texto, porque quando você lê num primeiro momento esse texto, e talvez você já se deparou com uma pessoa que tem um contexto
que quando lê esse texto aqui, a pessoa vai dizer o seguinte para você: olha, eu tenho provas de que o que Jesus está fazendo aqui, Jesus está como que apresentando uma mantra. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, se você repetir essa oração 20, 30, 40, 100 vezes, você vai estar energizado de tal forma. Ou se você orar 100 vezes essa oração, você vai ser um homem, uma mulher próspero. Na verdade, Jesus não está ensinando, trata-se esse texto aqui de uma mantra. Não, o que Jesus faz é exatamente, utiliza esse nome aqui. Não sei se você uma pessoa que já fez trilha, ou de bicicleta, ou aquele pessoal que sai de moto aí pelo meio dos canaviais. Eles usam sempre esse nome aqui, checkpoint, ou seja, o que vem a ser isso? Que é exatamente o que Jesus está ensinando aqui nesse texto de Lucas 11, 1 a 4. É aquele momento onde você para e faz alguns pontos de verificação. É o que Jesus está ensinando aqui nesse texto. Para um pouquinho, a gente precisa fazer algumas verificações. Jesus está assim como que sinalizando o caminho. E eu vou mostrar algumas coisas para vocês. E esse texto então desperta a minha atenção, porque seguindo o exemplo de Jesus, eu creio que hoje, aqui e agora, a palavra nos convida exatamente a esse detalhe. Gente, vamos parar um pouquinho. Eu sou um homem, uma mulher de oração, então vamos pensar juntos aqui. O que Jesus vai nos mostrar é exatamente isso. Ele quer sinalizar algo para mim e para você, se eu ou você desejamos colocar ordem no nosso mundo interior. O que Jesus então quer nos ensinar? Vamos perceber aqui que a primeira lição que a gente vai aprender, versículo 1, a parte A, diz o seguinte: olha, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Então eu creio que a primeira coisa que Jesus me convida a pensar aqui é exatamente na prática da oração, observando o que Jesus talvez considera ali uma solitude. Você vai perceber que o que Jesus faz aqui nesse momento, Jesus não está orando enquanto conduz o seu camelo ali pelas regiões da Palestina. Jesus também não está orando enquanto ele toma uma água, enquanto ele toma um cafezinho, se é que existia café naquele momento. Mas você percebe que Jesus está orando, e o texto diz, num lugar determinado. Ele está orando num lugar determinado. E essa palavra aqui, ela é muito importante nesse versículo, porque Jesus está orando em um lugar previamente escolhido, intencionalmente escolhido. Então Jesus não está orando em qualquer lugar. Ele está orando exatamente num lugar que foi escolhido previamente, um lugar que ele separou para estar tão somente com o Pai. Então isso é muito importante, e a gente vai percebendo que esta é uma prática de Jesus. Tem alguns textos que a gente vai observar que Jesus tem essa prática. Lucas 5:16, olha o que o texto diz: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Então perceba que
é a mesma atitude que Jesus tem. Um outro texto, Lucas 6, 12, num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Outro texto, Lucas 9, 18, certa vez Jesus estava orando em particular. 9, 28, Jesus tomou consigo a Pedro e João e Tiago e subiu a um monte para orar. E por último, Lucas 22, 41, ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Quando eu percebo e a gente vê através dos relatos da palavra de Deus a prática de oração na vida de Jesus, eu creio que a gente tem que aprender exatamente o fato de ter um local determinado para orar. É lógico, eu não estou aqui descartando o fato de você orar no avião, o fato de você orar no carro, não, são orações legítimas, mas um detalhe que você deve perceber aqui se você quer manter ordem no seu mundo interior, eu creio que o exemplo que Jesus dá é o exemplo que nós precisamos seguir. A oração, ela demanda ação, a oração ela demanda solitude, ou seja, um lugar específico, tempo cravado, na minha e na sua agenda, um tempo específico. Apesar da sociedade que diz que eu posso fazer muita coisa ao mesmo tempo, não é pecado você indo para o trabalho e conversando com Deus. Não é pecado enquanto você lava a louça na sua casa, limpa a casa, estar conversando com Deus. No entanto, o que Jesus me ensina é exatamente isso. Se você deseja colocar ordem no seu mundo interior, você precisa de um tempo cravado. Você e ele. Não desviar a atenção com nenhum outro a fazer. É por isso que às vezes é difícil, porque nós vivemos, estamos inseridos numa sociedade, num mundo cheio de imprevistos e numa sociedade que diz, olha, você levanta às 6, você leva seu filho para a escola, você vem, você vai trabalhar, depois você volta, você faz isso, você faz aquilo. De repente, 9 horas da noite, você olha assim, está assim já e aí você deita, você vai dormir, no outro dia 6 horas da manhã e chegou domingo, né, e nós estamos aqui. Você vai perceber que o ensinamento de Jesus eu creio que chegou um momento de nós termos e reservarmos um tempo específico para falar com Deus, se é que desejamos ter ordem no nosso mundo interior. Alguém disse certa vez que nós vivemos um momento na vida cristã que nós precisamos resgatar jardins de oração, locais de oração na nossa casa. Conta-se a história de uma mãe que depois de um ano que ela faleceu, um dos filhos percebeu algo. Ele percebia que tinha uma cadeira no canto que fazia tempo que aquela cadeira estava lá. E aí veio como que um flash na mente dele dizendo, olha, aquela cadeira, todos os dias, da hora, a minha mãe estava sentada lá, conversando com Deus. Eu creio que nós devemos e necessitamos resgatar
o nosso jardim de oração. É um tempo cravado, é um lugar que a nossa ênfase esteja tão somente na relação com Deus, mais nada. Então eu creio que nós precisamos fazer isso. Você sabe muito bem a história de Jacó. Jacó viveu um momento assim, depois de receber a bênção que não pertencia a ele, ele foge e tal, e ele passa em determinado local, e lá está ele constrói Betel, mas mesmo assim ele continua fugindo, mas um belo dia ele retorna, anos mais tarde ele retorna, e passa exatamente por Betel, e é exatamente nesse segundo momento que ele vai perceber que ali sim era o local de refúgio para ele ter um tempo, ele e Deus. E às vezes nós vivemos na correria e muitas coisas nos pressionam, e eu creio que é um tempo da gente começar a pensar em ter um tempo onde Deus é o único objeto da nossa expressão de adoração naquele momento. É a única pessoa que está na nossa mente, no nosso coração naquele momento. É o que Jesus nos ensina. Mas há uma outra prática que a oração envolve. A outra prática que a oração envolve, Lucas 11, a parte B do versículo 1 diz assim: tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos dele. A gente não sabe o nome, né, do discípulo ou dos discípulos que fizeram essa pergunta para Jesus. A gente não sabe, mas você vai perceber aqui que eu imagino que enquanto Jesus estava orando, ele abre os olhos e vai então em direção aos discípulos, ouve essa pergunta, mas é uma pergunta incomodativa. Por quê? Porque eles eram judeus, eles sabiam orar, assim como eu e você sabemos orar, e ensinamos os nossos filhos a orar, mas o que os discípulos percebem nós sabemos orar, mas Jesus ora de uma forma diferente. E aí eles percebem isso e dizem: ensina-nos a orar, nós queremos orar como o Mestre. Então você percebe que existem orações e orações, e é isso que o texto me convida a pensar. Jesus ora de uma forma diferente. Eles ouvem Jesus chamar o Pai de Abba, Paizinho. Então é aquela relação mesmo de pai e filho. Os discípulos percebem isso. E a pessoa de Deus, para Jesus, é a mais importante naquele momento. E é interessante hoje que pela manhã a nossa conversa passou por esse caminho, mas às vezes a pessoa de Deus ela não é tão importante quanto a bênção de Deus. Esse é o perigo das nossas orações. As bênçãos de Deus se tornam muito mais importantes do que Deus, e nós não conseguimos chamar Deus de Abba. E o que Jesus quer que nós percebamos aqui é exatamente isso. Para Jesus, Deus, o Pai, Paizinho, era a pessoa mais importante do que qualquer outra coisa, de bênção, de qualquer tipo. Mas você percebe que é o que ele vai ensinar para os seus discípulos.
Então talvez esse era o conflito na mente dos discípulos. Eles sabiam orar, mas a grande dificuldade é essa inversão de valores que às vezes não somente os discípulos, mas nós fazemos. Nós oramos e por mais que nós oramos, a nossa mente quer algo de Deus. Às vezes nós temos grandes dificuldades em orar e tão somente o privilégio de falar com Deus, não esperando nada, só falar. Conta-se uma história de um pai. O filho tinha 6 anos, ia completar 7 anos, e o filho, ele gostava de futebol e o pai gostava de basquete. E aí o pai chegou para o filho e perguntou: filho, o que você quer de presente? Aí o filho olha para o pai e diz: olha, pai, se você tiver um tempinho na sua agenda, você me dá uma bola de basquete. Agora, se você não tiver um tempinho na sua agenda, você me dá uma bola de futebol, porque daí eu vou jogar com meus amigos na rua. Você percebe aqui qual que é o detalhe nessa história? Qual é o detalhe nessa história? O problema não era a bola de basquete ou de futebol, era o tempo com o Pai. E é algo que deve despertar a nossa atenção. Nós devemos aí saber que a relação que Jesus tinha com o Pai era muito preciosa e nada importava, tão somente estar com o Pai. E é uma lição que Jesus nos ensina. E eu creio que na medida em que nós conhecemos a Deus, com certeza nós vamos concentrar a nossa oração tão somente na pessoa de Deus, não tão em petições, mas na pessoa de Deus. Não descarta, sem dúvida, a possibilidade de orarmos, e Jesus não está dizendo que você não pode pedir nada ao Pai. O que Jesus diz é que você precisa, pelo menos, ter um tempo, tão somente para usufruir da pessoa do Pai. Esquecer que Ele pode conceder bênção para você, mas tão somente compreender que Ele é o Deus soberano, que só o fato de estar na presença dEle é possível ter ordem no nosso mundo interior. Mas a lição continua. Versículo 11, capítulo 11, versículo 2 diz: Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Terceira lição que a gente vai aprender é que a prática da oração, ela nos reconecta com a eternidade. A partir do que? Você percebe ali que o texto diz: vocês vão orar dessa forma: Pai, santificado. Santificado aqui no texto é uma referência ao Antigo Testamento, que o próprio Cristo menciona essa palavra. E na verdade o que Cristo está dizendo aqui é que quando no Antigo Testamento essa palavra era usada por qualquer pessoa, que a pessoa estava entendendo que quando mencionava-se essa palavra, Deus estava no seu alto e sublime trono. Ele estava colocando Deus no seu devido
lugar. Santificado seja o teu nome. As pessoas, quando mencionavam isso, elas estavam dizendo que Deus está acima de todo e qualquer caos. E olha como que essa palavra tem um sentido nas nossas vidas. Jesus instrui os seus discípulos exatamente a iniciar a oração dizendo: Pai santificado. Se vocês estão tão preocupados assim, não a palavra santificado tem poder, mas o sentido dela e o fato de que a partir dela o Deus soberano age de tal forma que quando você reconhece que o Deus Todo-Poderoso está acima de toda e qualquer circunstância, há uma garantia da própria instrução de Jesus, não minha, mas a palavra que Ele mesmo diz, o seu mundo interior começa a ter paz, voltar a ter ordem. Então é por isso que Ele inicia esse ensinamento aos discípulos dizendo: olha, vocês iniciem as suas orações assim: Pai santificado. Creiam que Deus está acima de tudo e de todos, inclusive das suas preocupações, que às vezes uma boa parte delas são infundadas. Queremos fazer muito porque a sociedade diz, nós ouvimos o rádio, assistimos televisão, conversamos com alguém no WhatsApp, vemos o Facebook e quando menos espera, eu não sei o que eu estava fazendo. A ideia aqui do texto é exatamente essa. Creia que Deus está acima de tudo, de toda e qualquer circunstância. Quando oramos, a gente deve ter essa convicção: Deus está no controle da história. Mas o texto aqui segue dizendo, ainda a outra transparência, Amatiz, você volta naquela, por favor. Venha o teu reino. Essa é uma outra expressão assim que eu vejo muito interessante aqui nesse texto. Aquele detalhe de que essa expressão ela tem todo o sentido. Deus, eu estou aqui, a tua vontade seja feita, venha o teu reino, que a tua vontade é o reino dele. E é interessante isso porque, não sei se você já percebeu, sempre que eu estabeleço as minhas vontades, eu estou dizendo que o reino é meu, não dele. E quando o reino é meu, esquece, é a minha vontade que vai ser feita, não é a vontade dele. E quando a minha vontade é feita, é um risco que eu corro. E quando Jesus diz aos seus discípulos: olha, venha teu reino, a compreensão que nós devemos ter que se eu quero mudança na minha vida, o que eu tenho que fazer é permitir que o reino de Deus se estabeleça na minha vida, não a minha vontade, mas a vontade do Pai. Mas há uma quarta prática na oração. A prática da oração, ela nos sensibiliza diante do ordinário. O texto diz: dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Não sei se você percebeu, a frase aí é exatamente essa. É uma frase muito interessante: o pão é nosso. O pão é nosso. Jesus diz o que? Senhor, dá-nos o nosso pão ordinário, pão comum. Jesus, na verdade, ele nos convida
nesse exato momento, ensinando os seus discípulos e instruindo eu e você nessa noite, ele nos convida a olhar pequenas coisas, que às vezes eu e você não percebemos. É isso que ele faz. Ele nos convida a olhar pequenas coisas. E como isso é possível? Isso só é possível através da oração. Eu não consigo enxergar pequenas coisas na vida, senão e tão somente através da oração. Esse é um detalhe muito interessante aqui, porque você assumir um compromisso com Cristo, uma coisa eu te garanto: se você está orando, amém. Se você não está orando, Deus vai e tem te abençoado. Só que o grande detalhe é, você não está percebendo. E por que você não está percebendo? Porque você não está orando, e talvez da forma correta. Tem uma poetisa mineira chamada Adélia Prado. Não sei se vocês já ouviram falar dela ou leram alguma coisa sobre ela, mas ela tem uma frase que nos faz repensar isso. Ela diz: de vez em quando Deus me tira a poesia, olho pedras e vejo pedras mesmo. O que ela está dizendo? Eu às vezes tenho dificuldades em fazer poesia, porque eu não consigo ver beleza em pequenas coisas. E essa é uma realidade. Quando eu oro, Deus me sensibiliza a olhar o pão cotidiano e reconhecer que é bênção. Olhar uma orquídea, que a Marlene, que talvez muitas irmãs têm, e conseguir enxergar uma beleza, aqueles desenhos naquela orquídea que você fica e não sabe aquelas que parecem um rostinho de leão, assim, aqueles detalhes que quando você ora, você consegue perceber isso. Algo brotando, uma planta, por mais insignificante, você consegue perceber esse detalhe. Tem uma crônica que fala sobre dois pais, exatamente para exemplificar isso. Dois pais estão sentados numa sala, e enquanto eles observam os dois filhos brincando, um pai sem muita sensibilidade, um homem de negócio, ele olha para o filho e diz: você vai crescer, meu filho, e você vai crescer de uma maneira saudável, você vai estudar nas melhores escolas, nas melhores universidades, e você será o melhor homem. Você será o meu filho, você será o cara. O outro pai, ele vê e sabe que o filho está lutando aí contra a leucemia. E ele então olha para o filho com aquele olhar diferente daquele pai sem sensibilidade, e ele olha para o filho e diz assim: olha, amanhã, se o sol estiver bem gostoso, e você estiver bem, nós vamos ao parque e vamos nos divertir muito. A diferença de olhar com sensibilidade às pequenas coisas. E isso você só consegue perceber pela oração. E quando nós
nos dedicamos à oração, ela nos sensibiliza a perceber bênçãos. E às vezes já faz muito tempo na minha vida que eu não percebo bênção nenhuma. E Deus tem te abençoado. E o problema não está em Deus. O problema está na minha falta de oração. Seguindo, o texto diz, versículo 4: perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. A prática da oração, ela nos revela quem somos. É o que Jesus vai ensinar. E é interessante que entrar na presença de Deus, no jardim de oração que Ele nos convida a ter, aquele tempo só você e Deus, você vai entrar, é lógico, na presença da luz. E a luz de Deus. E é só através dela, quando ela penetra na presença dessa luz, do próprio Deus, ela vem e mostra quem nós somos. E esse é um detalhe muito interessante aqui. A oração, ela vai exatamente revelar quem nós somos. E tem muita gente que nasce, vive, morre e não sabe quem é. Esse é um detalhe. É simples, qual é a resposta? Porque não falam com Deus que o criou. Então, às vezes nós vivemos a vida toda, olha, não sei o que eu faço, não sei o que eu sou, não sei o que eu gosto, não sei se eu casei com o homem certo, com a mulher certa, eu não sei, estou desanimado com isso, com aquilo. O que Jesus nos convida aqui quer ter uma definição, colocar ordem em tudo isso, conversa com aquele que criou você, é o único meio que você tem, porque ele vai revelar os nossos erros, e não somente isso, ele revela os nossos erros, e a oração permite a gente sentir o abraço de Deus, e mais ainda, ele nos perdoa. A oração nos leva a perceber tudo isso. Ele vai olhar para você, vai dizer, olha, você é assim, mas eu perdoo, e eu estou disposto a ajudar você. E através da oração você vai perceber que a paz interior, esse conflito de mente e coração vai sendo como dissolvido a partir desse contato específico entre você e Deus. A última frase, então, vai dizer que e não nos deixes cair em tentação. A prática da oração, então, ela nos previne do caos. E essa última frase aí está exatamente relacionada com o que está por vir, com o contexto que nós percebemos. Ou seja, você vai perceber que o que estava para acontecer depois desse momento que Jesus está com os discípulos, ora, ensina ali os discípulos. Se você continuar depois lendo o texto, você vai perceber que a multidão começa depois a se agrupar, né? E multidão aqui no texto é sinônimo de caos, de preocupação, de agitação. Você percebe que é uma multidão que ora elas querem e declaram que Jesus é rei, ora elas vão escolher Barrabás. Então você percebe que Jesus vive um momento e a oração vai preparar Filho de Deus encarnado exatamente para viver algumas circunstâncias conturbadas.
Então é isso que você percebe. Depois você vai perceber também lá os fariseus e escribas numa situação de conflito, aqueles doutores da lei que já estão arquitetando a morte de Jesus. Então Jesus vai ensinar o quê? A oração, na minha e na sua vida, ela permite nos prevenir para o dia seguinte, para a segunda-feira, para as agitações da segunda. Ela nos previne para a terça, quarta, toda essa preocupação às vezes que está na minha e na sua mente exatamente agora, contas a pagar, nada a receber, muitas coisas a fazer, amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que ir em tal lugar, tenho que voltar, eu tenho que... a oração, ela nos previne para o caos, ela nos prepara para passar por tudo isso. E se você então deseja colocar essa ordem no seu mundo interior, por todas as preocupações, circunstâncias, o que Jesus nos apresentou é exatamente esse convite especial. Reserve tempo cravado, determinado para falar com Deus. Aquele tempo sem pedir nada, só o prazer de estar na presença dele. Só para a gente relembrar, então é interessante você pensar, refletir aí durante a semana. Crie em sua vida um jardim de oração, um local específico na sua casa, sei lá, onde você desejar, um local específico. Nesse jardim, experimente a solitude. Na verdade, solitude não é solidão. Você compreender que é um tempo tão somente entre você e o Pai. Tenha como centro a pessoa amada, que é Deus. Procure esquecer de tudo, de pedir, de agradecer. É aquela oração onde você vai estar somente falando com Deus, na presença dEle, glorificando, entendendo que Ele é o Deus soberano, Criador de todas as coisas, sem nenhum pedido, só falando com Deus. Ore, venha o teu reino, ou seja, não o meu reino, mas o reino dele, fazer a vontade dele, não a minha, e que ele não nos deixe cair em tentação, inclusive a tentação de naquela mesma oração você apresentar algum pedido para ele. Pense nisso. Enquanto você pensa, nós vamos ouvir um hino